Olá pessoal, tô gravando esse vídeo para falar um pouquinho sobre a ansiedade, porque eu percebo que a ansiedade são sintomas que quase todo mundo já sentiu ou conhece alguém que já sentiu, né? E às vezes muitas pessoas vêm ao consultório e falam assim, ai, eu sou ansiosa, meu problema é que eu sou ansiosa. E muitas vezes a gente vai vendo os sintomas, quais são as situações que a pessoa sente essa ansiedade e a gente percebe que é só uma ansiedade normal. Por que eu tô falando isso? Porque tem uma ansiedade que ela é patológica e uma ansiedade que ela é normal e que é inerente a qualquer ser humano. Porque a ansiedade normal, ela serve para preparar o indivíduo frente às situações, normalmente situações que o indivíduo às vezes não conhece, situações que o indivíduo tem um investimento aí, muitas vezes um investimento pessoal, um investimento emocional, um investimento financeiro muito grande, né? Então, o indivíduo começa a sentir esses sintomas de aflição, de medo, de como que vai ser, né? E aí a gente já, a ansiedade às vezes me incomoda, mas a gente vê às vezes, analisando os casos, que é só uma ansiedade normal e que graças a Deus a gente tem ela, né? Porque nos prepara para certas situações. Por exemplo, uma formatura, né? Eu vou ter minha formatura, então é uma situação aí que eu tive que botar um investimento tanto pessoal ou financeiro, né? Algo que eu espero. Então é normal sentir uma ansiedade frente a um evento, por exemplo, uma ansiedade. Então a ansiedade normal sempre vai ter esse evento e a ansiedade vai estar antecedendo esse evento, nos preparando para essa situação. Então, quando que a gente diz que é uma ansiedade patológica? Quando começa a inferir na vida do indivíduo, trazer prejuízos mesmo na vida do indivíduo. Então, o indivíduo ele não consegue mais fazer as atividades que antes ele fazia, ou não faz mais, ou faz com uma certa dificuldade, tá? Faz com um certo desprazer, não sente mais um prazer que antes, por atividades que antes ele sentia um certo prazer em estar realizando, né? Nós estamos numa época, numa sociedade altamente ansiosa, até pelo cenário que o Brasil se encontra aqui, né? Então, a população deixou de sentir essa ansiedade autoprodutiva para estar sentindo e ter essa ansiedade que a gente diz que é patológica, né? Então, a gente armazena tanto emoções prazerosas como as emoções tensas, e o eu, enquanto consciente e crítico, não consegue mais gerenciar mais esses pensamentos, essas emoções. E aí resulta numa patologia, num transtorno, numa doença, né? De transtorno, eu vou estar falando um pouquinho bem rapidinho de cada transtorno de ansiedade, tá? Começar pela TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. E como o nome já diz, ela é geral, ela vai estar acontecendo aí o tempo inteiro no dia a dia da pessoa. A pessoa constantemente ela se sente tensa, ela se sente com essa sensação de angústia, né? Essa ânsia. Na maior parte do tempo. Então ela tá em casa, no trabalho, fazendo as atividades dela e ela vai tá sentindo essa sensação. A gente tem que perceber aí que não tem um evento que justifique essa ansiedade. Então, tá lá no trabalho e de repente começa a sentir isso. Sem que tenha uma formatura, como eu falei, ou algum outro evento que justifique esse sintoma, tá? Normalmente pessoas que se cobram muito, que trabalham demais, que tem uma carga horária muito pesada de trabalho, que não tem muito tempo pro lazer, são pessoas que se cobram demais, são cobradas demais, vivem aí nessa correria, nessa tensão, acabam muitas vezes desenvolvendo
o transtorno de ansiedade generalizada, até por causa dessa situação de vida que o indivíduo se coloca, né? Essa situação de vida tensa, né? O outro transtorno seria um transtorno do pânico. Diferente da TAG, o transtorno do pânico ele acontece em episódios que seriam súbitas crises de mal-estar, tá? Então o indivíduo ele tá passeando lá com a família e de repente ele começa a sentir um sufocamento, uma falta de ar, uma dor no peito, como se fosse um ataque cardíaco mesmo. É uma sensação inerente de morte mesmo, tá? Que o indivíduo sente como realmente fosse morrer, sem nada que justifique também, sem nenhum evento aparente. E aí, quando a gente diz que o indivíduo começa a ter sucessivas crises de pânico, aí a gente diz que o indivíduo tem o transtorno do pânico, tá? Muitos pacientes acabam buscando ajuda médica, tá? Para fazer exames do coração, para ver se tem algum problema no coração, tá? Porque são sintomas bem parecidos, ou a pessoa sente realmente que tá tendo um ataque. E aí, quando se faz os exames de eletro, os demais exames necessários, se constata que não tem nada no coração, então a gente pode começar a inferir que seria, sim, uma crise de pânico. É uma situação muito complicada, né? Quem conhece alguém que já passou por essas situações sabe o quanto é ruim depois da primeira crise, o medo de que isso aconteça de novo, né? A pessoa começa muitas vezes evitar de sair, de frequentar alguns locais por medo que aconteça isso novamente. E essa situação desse medo a gente chama de agorafobia, que seria o medo de não conseguir escapar dos locais. Então a pessoa começa a evitar alguns locais por medo que aquela sensação de morte tome o corpo dela novamente. O outro transtorno é o transtorno obsessivo compulsivo, que a gente diz o TOC, né? É muito comum algumas pessoas falarem, eu tenho TOC, né? Eu não consigo ver uma mesa desorganizada que eu vou lá e arrumo. Ou, toda vez que eu chego em casa eu tenho que lavar minha mão, eu não consigo ficar sem lavar minha mão. Mas peraí, muitas coisas a gente tem que analisar, né? Então pode ser só uma questão de organização do indivíduo, só uma questão de higiene do indivíduo quando lava a mão. Mas quando então é um transtorno? Bem, indivíduos que têm esse transtorno, eles têm pensamentos obsessivos. E entende-se como obsessão pensamentos, imagens e ideias que invadem o indivíduo insistentemente, sem que o indivíduo queira. Então, por exemplo, eu tenho o pensamento obsessivo de ser assaltado. Então, eu tenho medo constantemente, esse pensamento que eu vou ser assaltado aparece na minha cabeça, sem que eu queira. Então, para aliviar esses pensamentos obsessivos, os indivíduos começam a criar alguns rituais. Então, eu com meu pensamento obsessivo de ser assaltado, crio um ritual de checagem para aliviar esse pensamento. Então, toda vez que eu chego em casa, eu checo a porta para ver se eu tranquei. Toda vez que eu saio de casa, eu checo a porta para ver se eu tranquei. Às vezes pode ter correlações com o número, então se eu não checar 5 vezes a porta, eu não consigo sair de casa, tem que ser aquele número 5. Pode ser também não só o de checagem, mas por exemplo o de limpeza. Tem indivíduos que têm medo de serem contaminados, então começam a evitar locais públicos, não pegam em maçaneta, ou se encostam em alguma coisa, já vão lá e lavam a mão. Tem indivíduos que pegou um sabonete, lavou a mão, joga fora aquele sabonete inteiro, né? Porque já tá contaminado, tem que pegar outro. Tem indivíduos que tem que lavar 15 vezes a mão, porque se não lavar 15 vezes a mão, algo terrível pode acontecer com ele, porque o obsessivo ele pensa que se ele não fizer esse ritual, algo muito terrível vai acontecer com ele. Então, muitas pessoas podem esfolar a mão
né, de tanto que lavam, machucar a mão, né, por causa dessa obsessão. Outro também transtorno, né, seria a fobia social. Todo mundo tem em certo nível, certo grau, uma fobia, né, social, um medo de falar com uma pessoa que não conhece, uma autoridade, mas a gente, de certa forma, consegue levar isso e resolver isso numa boa. Porém, há pessoas que não conseguem, né, de jeito maneira, ou fazem com uma certa dificuldade muito grande, e essa esquiva fóbica a gente diz que é a fobia social. O fóbico, ele pode até frequentar locais públicos, falar em público, em uma festa, mas no dia seguinte ele vai estar destruído como se tivesse passado um trem em cima dele. A gente diz também que o fóbico, ele tem uma certa distorção do pensamento, porque se ele for numa festa, ele só vai lembrar das pessoas que não cumprimentaram ele, que não vieram falar com ele, e não vai focar naquelas pessoas que realmente foram falar com ele, elogiaram ele. Então é como se a cabeça, né, do fóbico desse um foco somente naquelas coisas que são, de certa forma, negativas, tá? O outro seria o transtorno de estresse pós-traumático. Normalmente, a pessoa sente uma angústia após situações, por exemplo, como um assalto à mão armada, situações que a pessoa foi amarrada durante um assalto, então coisas realmente traumáticas, tá? E a pessoa sente uma angústia após esse episódio, aconteceu com ela, a pessoa teve uma situação de risco de vida inerente ali mesmo, então aconteceu. Depois disso, ela começa a sentir um medo que isso realmente se repita novamente, e começa a sentir essa angústia, tá? Ou também, não necessariamente aconteceu com ela, mas com algumas pessoas próximas dela, por exemplo, o marido, o filho, alguma situação onde essas pessoas também passaram por uma situação, um trauma muito grande de vida, um risco de vida, e ela sente essa angústia por causa dessa situação, tá? Esse transtorno também causa um desconforto muito grande, e após esse evento traumático, se acontecer essa angústia por mais de 3 meses, a gente pode começar a inferir também que seria esse transtorno de estresse pós-traumático, ok? A gente não pode esquecer que a nossa cabeça, ela é o centro, né? Ela controla tudo, então a gente não pode pensar assim, é só coisa da cabeça, porque se é coisa da cabeça a gente precisa realmente tratar, não é um chilique, a pessoa ela não tá tendo um chilique para chamar atenção. Claro que muitas vezes tem pessoas que se utilizam dessas coisas que às vezes a gente não consegue ver, não é muito palpável, para dar aquele chilique, mas a gente tem que levar a sério mesmo, não é um chilique da pessoa quando for realmente um transtorno, não é só uma coisa da cabeça, tá? E eu saliento bastante a questão do tratamento para essas questões de transtorno, não só uma coisa, né? São um conjunto de fatores, seria a questão medicamentosa, né? Cada situação, o médico, o especialista, né? Um psiquiatra vai estar receitando a medicação correta. A gente não pode esquecer também que a medicação ela só vai calar ali os sintomas, não vai estar curando a causa. Então, para a questão da cura da causa, a gente tem que fazer a terapia, né? Poder se conhecer, ver por que é disso, buscar uma orientação de um profissional, de um psicólogo que possa ajudar a gerenciar esses pensamentos, essas emoções, esses sentimentos, começar a ressignificar tudo isso, né? E junto ao tratamento medicamentoso e o tratamento psicológico, não esquecer dos exercícios físicos, porque, por exemplo, um exercício físico ele vai liberar
libera endorfina, ela provoca sensações como, por exemplo, um ataque do pânico, a sudorese, né? Porém, num olhar muito mais positivo, né? Claro. E outra questão, além do exercício físico, que eu considero muito importante, é a pessoa poder reavaliar a situação da vida dela. Então, tá muito corrido, o que eu posso estar melhorando, o que tá me prejudicando, o que eu não tô gostando, o que não tá certo, o que tá me incomodando na minha vida que eu possa estar fazendo hoje diferente, né? Olhar para si e buscar esses caminhos para que tenha um ambiente para se viver melhor, né? Com menos tensão. Outra questão junto ao tratamento que eu acho importante é a questão do apoio familiar. Então, sozinho muitas vezes a gente não consegue, né? Quando a gente tá numa situação de um transtorno, de uma doença, muitas vezes sozinho a gente não consegue. Então, um apoio familiar é muito importante, tá? Às vezes o familiar fala, mas eu não sei o que eu posso estar fazendo, né, para poder ajudar, às vezes eu acho que eu tô atrapalhando. Primeira coisa, respeito, né, poder entender o que a pessoa tá sentindo, respeitar o que ela tá sentindo e apoiar. Se o familiar fizer somente essas duas coisas, já vai ser uma grande ajuda, uma grande coisa, tá? Então seria isso, pessoal, né? Espero que eu tenha ajudado a poder entender um pouco sobre os transtornos de ansiedade, poder diferenciar o que é um transtorno e o que é normal, o que é patológico e o que é normal, tá? Pra gente poder, às vezes, a gente fica meio assustado com o nosso sentimento, com as nossas coisas, e a gente não consegue, muitas vezes, perceber, né, será que eu tô tendo um transtorno? Será que é normal? Então, espero ter ajudado e também ter passado ali a importância do tratamento, tá?